Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Tchau Dorzinha Chata. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, corre lá para assistir. A gente está falando sobre algumas patologias que podem estar te incomodando nessa época de quarentena e dando dicas de alguns movimentos que você pode realizar para aliviar esses sintomas e você conseguir ser um pouquinho mais produtivo, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. É claro que não dispensa a procura de um profissional para estar fazendo o seu diagnóstico e o tratamento correto. São apenas dicas para aliviar os seus sintomas. A gente já falou sobre o bruxismo, sobre cervicalgia, que é a dor na cervical, e tendinite de ombro. Então, se você ainda não assistiu e tem alguma dessas dores, vai lá e assiste. Hoje a gente vai falar sobre lombalgia, uma patologia que 80% da população teve, tem ou ainda vai ter. Dor na coluna lombar, que é essa parte aqui. Para falar sobre a lombar, eu preciso te falar primeiro como é a anatomia dessa coluna, quais são as estruturas que fazem parte e como é o funcionamento normal. Depois a gente pode falar quais dessas estruturas podem sofrer lesão e quais os movimentos que vão te ajudar a aliviar essa dor, tá? Então nós vamos começar por aí. A coluna ela é formada por 5 vértebras, de L1 a L5. A vértebra é a parte de osso, tá bom? Então o osso da coluna, ele tem algumas espinhas que a gente chama, quando você encosta e sente um ossinho assim, ela tem o nome de espinha, tá? E ela tem uma parte que é bem fixa, bem preenchida de osso e um buraco. Nesse buraco passa a nossa medula nervosa, os nervos, tá? Que é diferente de músculo. E essa estrutura, ela tem um alinhamento correto. Sempre que esse alinhamento sofrer alguma alteração, pode acontecer de você sentir uma dor, tá? O alinhamento correto da lombar é que ele tem uma lordose. Lordose é o nome normal da curvatura quando ela é para dentro, assim, ela tem uma curvinha. Quando ela é para fora, igual a nossa torácica, chama cifose. Então isso é normal, você ter uma leve curvatura. Quando essa curvatura é muito grande, ela é acentuada, você tem uma hiperlordose. Quando ela é reduzida, você está indo para uma retificação. E quando ela desvia para a direita ou para a esquerda, você tem uma escoliose, tá? Pode acontecer dela girar também, tá? E deslizar para frente ou para trás, mas são casos mais específicos que isso acontece. Qualquer uma dessas alterações pode gerar dor. Uma segunda estrutura que também é muito comum sofrer lesão e gerar dor é o disco intervertebral. Entre essas duas, né, entre uma vértebra e outra, existe esse disco gelatinoso, chamado disco intervertebral, que serve para diminuir o impacto da coluna, que serve para alinhar o movimento, né, para ter um movimento mais alinhado, melhor. E esse disco ele pode sofrer alteração. Quando a descarga de peso que é sofrida sobre ele não está correta ou está em excesso, esse disco ele vai sendo achatado e abaulado. E quando ele vai saindo fora do alinhamento da coluna, ele vai ultrapassando, ele pode pinçar o nervo que está logo ali atrás daquele buraco que a gente comentou da coluna, tá? Naquele forame. E quando ele chega a encostar nos nervos, gera aqueles sintomas que você deve conhecer de queimação, formigamento, dormência, tá? Você sente um cordão puxando lá para a perna. Essa é quando a vértebra encosta lá no nervo. A protrusão, ela é mais leve e, de acordo com o tratamento que você realizar, pode acontecer dela voltar para o lugar comum. Agora, quando essa lesão ela continua sem ser tratada, ela pode chegar a ser uma hérnia. O que é uma hérnia? Quando as fibras do disco rompem, dentro do disco tem um núcleo. Esse núcleo começa a ser expulso do disco e ele extravasa para fora do disco e comprime ainda mais a parte nervosa. Isso gera sintomas maiores. Já quando já está extruso o disco, quando já saiu o núcleo de dentro dela, não é mais possível que ele retorne ao
original, porque ele já rompeu e já saiu, tá bom? Então aí é uma lesão um pouquinho mais grave, que precisa de intervenções, pode ser que chegue a ser até cirúrgica, tá? Mas é sempre bom a gente tentar um modo conservador, uma fisioterapia, um fortalecimento, uma atividade física, antes de ir para uma cirurgia. Então, essas duas estruturas podem gerar lesões tanto de desgaste na parte óssea, como de alteração no disco. Ambas podem fazer o pinçamento dos nervos. O nervo mais afetado dentro dessa alteração é o nervo ciático. O nervo ciático ele vai sair da sua coluna, vai passar no meio do seu glúteo e vai descer na lateral da sua perna, podendo chegar até a sola do seu pé. Não necessariamente você vai sentir o trajeto todo dele. Pode ser que você sinta até o glúteo, até o joelho, até o tornozelo, tá bom? Ele não necessariamente vai sentir o trajeto todo. E pode acontecer que você não tenha um pinçamento do nervo ciático e você tenha uma dor localizada apenas na lombar. Sempre que você tem alguma alteração, existe uma fraqueza muscular, principalmente da musculatura que a gente chama de intrínseca, que é aquela musculatura que fica grudadinha ali no osso, bem pertinho. Quanto mais forte essa musculatura, melhor é a estabilidade. Estabilidade é quando a coluna realiza o movimento dela sem exagero, sem danificar as suas estruturas. Instabilidade é quando o movimento dela vai além do que deveria e começa a sofrer um desgaste e lesão nessas estruturas. Pode ter uma artrose na parte das vértebras, pode ter a protusão, a hérnia de disco. Então, quanto mais forte a sua musculatura, menor a chance de você ter alguma lesão. E se você já tem essas lesões, uma solução que deve ser feita é fortalecer essa musculatura. E, infelizmente, é atividade para o resto da vida. O corpo ele é muito inteligente, ele não gasta energia com o que você não usa. Então, se você vai lá e fortalece, faz a sua fisioterapia, o seu pilates, a atividade física que você escolheu. Se você vai lá e fortalece, depois você interrompe e não pratica mais, o seu corpo reabsorve tudo que você conseguiu de fibra muscular e você volta a ter dor, ela enfraquece. Então, é atividade constante. Se você é uma pessoa que tem dor crônica na coluna, você precisa incluir o hábito de atividade física na sua vida para não ter mais esse problema de dor, tá ok? Então a gente vai, agora que você conhece a estrutura, quem que causa lesão, o que que pode estar te machucando aí, eu vou te ensinar um exercício de deslizamento neural, tá? O que que é o deslizamento neural? O nosso nervo ciático, igual eu falei, ele faz esse trajeto. O que que acontece? O nervo, ele não é elástico igual é o nosso músculo. Ele desliza pelo trajeto, mas ele não tem elasticidade. E quando ele fica pinçado em algum ponto, seja na coluna, seja na parte muscular, a hora que você faz o movimento, ele estira, ele estica e ele vai inflamando. Então, se você não tirar esse pinçamento, ele vai ficar inflamando cada vez mais o seu nervo. Então, existe um exercício que chama deslizamento neural do ciático. Existe o deslizamento para todos os nervos e a gente vai fazer o do ciático. Quando ele começa a deslizar no trajeto dele, ele solta esse pinçamento e vai deixando de inflamar e vai melhorando cada vez mais, tá bom? Eu vou te ensinar esse exercício para você realizar, ele é simples, não dói, tá? Você não vai sentir muita diferença, vai falar, nossa, será que isso funciona? De tão fácil e simples que ele é, mas funciona. Faça todos os dias, se você quiser fazer mais que uma vez por dia, pode fazer, tá? Mas é importante que você tenha uma frequência, que você realize pelo menos uma semana ou até sumir os seus sintomas de formigamento, dormência, queimação. Às vezes tem gente que sente até choque a hora que dá uma pisada no chão, tá? Então é importante que você realize até que suma esses sintomas. Como que é o deslizamento? Você vai deitar na sua cama, de barriga para baixo, com os seus pés para fora, tá bom? Você pode deitar confortavelmente mesmo, tá bom? E vai dobrar o joelho, puxando a ponta do pé lá para baixo. Depois, estica o joelho, fazendo pontinha de pé, lá de balé, tá bom? Então, puxa, ponta do pé para baixo.
estica, pé de balé, tá? E vai ficar fazendo só isso, sem fazer força, sem dar tranco, movimento suave, leve. Vai realizar 10 vezes esse movimento, troca, faz as duas pernas, tá? Trocou, faz do outro lado. Vai repetir 3 vezes esse movimento, 3 séries de 10, tá bom? Faça todo dia até sumir os seus sintomas. Funciona, tá? Por mais bobo que pareça, ele funciona. E também eu vou passar para você alguns alongamentos que você pode fazer ao acordar ou sempre que sentir dor, tá? Pode deitar de barriga para cima, pode ser na sua cama mesmo, tá bom? Vai abraçar as duas pernas e puxar contra você, tá? Você vai sentir que a sua coluna vai alongar lá atrás. Fica 30 segundos nessa posição e descansa. Vai realizar 3 vezes esse movimento. O outro exercício, você vai cruzar uma perna em cima da outra e vai puxar, como se você quisesse puxar na direção do ombro oposto. Você vai sentir alongar nessa região, tá? É muito importante você fazer esse alongamento, chama alongamento do piriforme, porque o nervo ciático, além dele sair aqui da lombar e poder ser pinçado ali pelas estruturas que a gente falou, ele passa bem no meio desse músculo que chama piriforme. E ele pode estar sendo pinçado ali. Quando ele está pinçado ali, ele é chamado de síndrome do piriforme. E quanto mais alongado e fortalecido esse músculo tiver, menores vão ser os seus sintomas. Então ele é muito importante de ser feito, tá bom? Então pode ser feito desse jeito que eu te mostrei, 3 séries de 30 segundos, ou então você pode sentar numa cadeira, coloca o pé no chão e cruza a outra perna em cima. E você vai com as mãos em direção ao chão e volta, vai ficar indo e voltando, tá? Um alongamento que a gente chama de dinâmico. Vai e volta. Pode fazer 10 vezes de cada lado, repete 3 séries, que também é a mesma coisa, tá? Ou um ou o outro vai alongar o mesmo músculo aí. Agora eu tenho um alongamento que é proibido você fazer. Se alguém mandar você fazer esse alongamento, você tiver com o ciático inflamado, não faça, porque ele vai aumentar ainda mais a sua dor. Qual é? É um alongamento que todo mundo conhece. Esse aqui, ó. Segurar lá na ponta do pé ou aonde você alcançar. O que acontece? Como eu já comentei, ele não é elástico. E esse movimento é um movimento de tensão máxima do seu ciático. Se você tiver com ele inflamado e ficar fazendo esse movimento, você vai provocar ainda mais essa inflamação. Depois que você não tiver mais sintoma, que ele não estiver mais inflamado, você pode fazer esse alongamento, mas enquanto você estiver com dor, enquanto tiver inflamação, é proibido fazer esse alongamento. Seja nessa posição, seja em pé, alcançando os pés, ou então deitado, puxando o pé com uma faixa. Não faça esse movimento que vai piorar os seus sintomas, tá bom? Então, esses foram algumas dicas para você aliviar a sua dor aí, se você tem dor na lombar e dor no ciático, tá? Faça todos os dias na sua casa, que dentro de alguns dias você já vai sentir melhora desses sintomas. E não perca o nosso próximo vídeo, que eu vou passar alguns exercícios para fortalecer essa musculatura mais intrínseca lá da nossa coluna, aumentando a estabilidade e reduzindo os seus sintomas de dor, formigamento e tudo mais, tá? E se você conhece alguém que sente essa mesma dor, encaminhe esse vídeo para ela. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, porque você vai receber os outros vídeos que eu vou colocar, e dá o seu joinha aí se você gostou, porque o YouTube vai distribuir para mais pessoas esse conteúdo, tá? Se foi relevante para você, faça isso. Eu te espero no nosso próximo vídeo.